Olá, crianças! Eu sou a tia Marleide, tudo bem com vocês? Mais um dia, mais uma historinha da EBD. Hoje nós vamos aprender sobre um profeta muito legal. Esse profeta, ele é mais ou menos assim, eu sou muito parecida com ele, porque eu gosto muito de contar história. E ele era um contador de história. Nós vamos aprender sobre Natan. Quem nunca ouviu falar de Natan vai aprender hoje, porque ele foi um profeta muito importante, tá? Ó, eu vou contar pra vocês o seguinte. Antigamente, ou melhor, vocês já ouviram falar de um profeta chamado Samuel, que foi a última história que vocês aprenderam. Então hoje nós vamos falar de um profeta que ele veio depois de Samuel. E aí, ele, no caso, né, ele foi o sucessor de Samuel. Antes, quando Samuel era o profeta, todo mundo queria um rei, todo mundo queria, o povo de Israel queria muito um rei. Aí Samuel foi, escolheu lá, porque Deus permitiu que Samuel escolheu Saul. Saul fez um monte de coisa errada, um monte. Imagina uma pessoa que fazia coisa errada. Era Saul. Aí Saul pecava demais. Deus foi lá e não quero mais Saul. Dá o seu jeito, Samuel pega o óleo e vai na casa de Jessé ungir um novo rei, que eu escolhi. Aí Samuel foi lá, fez o que Deus mandou. Ungiu, sabe quem? Davi, isso mesmo. Depois disso, Davi ficou um tempo ainda sem ser rei, todo mundo sabe dessa história. E aí Saul foi continuando fazendo coisa errada, continuou fazendo coisa errada. E queria matar Davi porque ele descobriu que Davi tinha sido ungido. Aí aconteceu um monte de coisa, Saul morreu e também aconteceu outras coisas e Samuel também morreu. Depois de Samuel veio o profeta Natan. Como eu disse no início, Natan sucedeu Samuel, né? Então, Natan é que foi o profeta que falava com Davi. Era o profeta que ajudava Davi na época do reinado de Davi, né? Mas quem ungiu Davi foi Samuel. Mas quem ajudava Davi foi Natan. Samuel não viu Davi sendo rei, mas ele sabia que Davi ia ser porque Deus tinha prometido, né? Que Deus fala, Deus cumpre. A primeira pergunta que vocês vão achar aí na atividade de vocês, vem perguntando sobre isso, ó. Se vocês olharem lá na pergunta, tá dizendo assim: qual foi o profeta que Natan sucedeu? Tá a dica pra vocês, hein? Vai lá na história que eu contei agora que vocês vão saber. Então, depois disso, Natan apareceu algumas vezes na história. Natan, ele foi um profeta muito importante. Ele fez parte da história de Davi em várias situações. E a primeira vez que Natan, né, apareceu na história, ele apareceu quando Davi queria construir um templo. Davi olhou para o palácio que ele vivia, era lindo o palácio. Olhou para os lugares perfeitos, todo mundo tinha uma casa. Olhou para as coisas de Deus numa tenda, porque Deus tinha mandado construir uma tenda na época de Moisés. E aí continuou a tenda. E falou: não, precisa edificar um templo para Deus, para colocar as coisas de Deus, fazer o templo para colocar lá a arca da aliança, colocar lá as coisas, os sacerdotes ficarem lá tomando conta e a gente tem um lugar para adorar a Deus. Natan foi lá e falou: nossa, que show, muito bom, vamos fazer sim, Davi, é muito bom que você faça o templo para Deus. Aí Deus foi para Natan e falou: Davi não vai fazer o templo para mim, quem vai fazer vai ser um filho dele. Natan teve que ir lá, primeira vez que Natan aparece na história. Vamos lá, Natan. Fala para Davi: Davi, Deus manda te dizer que você não vai fazer o templo. Quem vai fazer vai ser seu filho. Então desiste. Aí Davi começou a juntar ouro, juntar um monte de coisa para poder juntar para o filho dele e fazer o templo. E aí, beleza, foi juntando um monte de coisa. Davi era muito rico, ele era um rei, né? Então ele tinha muita coisa. E as coisas que ele juntava, que ele fazia, era tudo para o templo, era tudo separado, era da melhor qualidade, era o melhor ouro, melhores coisas que ele tinha, ele estava separando para o filho dele colocar no templo.
Então, aconteceu outra coisa. Davi foi lá e pecou. Imagina só, Davi, um rei guerreiro, bravo. Imagina um homem baixinho bravo. Era Davi. Davi era bravo. Davi foi lá e acabou fazendo um pecado muito grave. Quem tinha que falar para Davi que Davi tinha pecado? Deus manda Natan falar para Davi: Davi, tá errado. E como que Natan ia falar isso? Se ele chegasse: Davi, você é rei, mas você tá pecado, você tá errado, você pecou, você tá errado, você tá fora dos planos de Deus. Imagina, Davi podia fazer o quê? Matar Natan na hora, assim, ó. Pronto, acabou. Você vai falar de mim como? Hoje em dia acontece muito isso. As pessoas ficam bravas com o outro, matam o outro sem necessidade. Aí Natan, meu Deus, e agora? Foi lá falar para Davi. Usou uma coisa que Jesus usava muito. Ele usou uma forma de contar a história para Davi usando uma parábola. Deus sabia que Natan era capacitado para falar. Então ele mandou Natan, chegou lá. Natan começou a contar a parábola para Davi. E foi uma parábola das ovelhas, né? Ele começou a contar que um homem tinha uma ovelha só, o outro tinha um monte. Aí esse homem que tinha um monte foi lá, pegou a ovelhinha do que não tinha e ficou com ela. Perguntou para Davi como é que Davi resolveria. Esse homem tá errado, tem que morrer, tá? Não pode, tem que castigar. Aí ele falou: pois é, Davi, isso aconteceu com você. Esse homem é você. E aí Davi se assustou, mas entendeu o que Deus quis dizer. Se arrependeu, chorou, esperneou, pediu a Deus, mas ele teve uma consequência do pecado dele. Mas nós não vamos falar agora do pecado de Davi, nós vamos voltar para Natan. Essa foi a segunda vez que Natan apareceu na história da Bíblia. E aí, né, foi passando-se anos e Natan teve que aparecer pela terceira vez na história. Natan apareceu na terceira vez na história quando Davi queria, na verdade Davi não queria, quando Davi estava para morrer. E aí eles tinham que colocar um outro rei no lugar de Davi. E aí Natan apareceu na história para poder lembrar a Betseba que quem ia suceder Davi seria, o filho dele seria Salomão. E aí Betseba foi, através de Natan, e falou com Davi. Davi foi, escolheu Salomão para ser o novo rei. Natan ungiu Salomão para ser o novo rei. E aí foi nessa parte. E Deus, né, foi fazendo mais coisas na história. E essa resposta que eu quero de vocês na segunda pergunta, a resposta está nessa história, nessa parte da história que eu contei. E a segunda pergunta é: o profeta era responsável de levar o que ao rei? O que o profeta tinha que levar ao rei? Que forma ele tinha que levar ao rei? Né? E também vai responder a terceira pergunta da questão aí de vocês, da atividade de casa. A terceira pergunta está nessa parte também, que a terceira pergunta diz assim: quantas vezes o profeta Natan aparece na história? O que o profeta ia fazer e quantas vezes ele aparece? Certo? A quarta pergunta é: o que o profeta usou para levar a mensagem de Deus ao rei quando teve que repreender por seu erro? Essa é a quarta pergunta, que também vocês vão estar respondendo aqui. Eu falei para vocês o que ele usou, né? Qual é a forma que ele usou para poder repreender o rei, através de uma. Então, aí aconteceu tudo isso. Davi foi, ungiu Salomão, né? Então, antes de morrer, Davi pediu para Natan transmitir uma mensagem ao povo. E nessa mensagem, ele pediu para dizer ao povo que quem sucederia a ele seria o filho dele, Salomão. Natan não era só contador de história, ele transmitia a palavra de Deus fielmente. Ele falava a história, ele contava as histórias através de parábolas, através de alguma situação que ele precisava
presenciar, mas ele contava essas histórias para transmitir uma mensagem de Deus e fielmente. Ele não trocava o que Deus falava. Se Deus mandava ele repreender, ele repreendia. Se Deus mandava ele ungir, ele ungia. Se Deus mandava ele abençoar, ele abençoava. Certo? Então, Davi, né, foi o rei e mandou que Natã ungisse o filho dele. Ungisse Salomão. E foi o que Natã fez, né, na última parte, né, na terceira vez que ele apareceu na história, certo? A quinta pergunta que foi feita aqui na EBD de vocês: qual foi a ordem que o rei deu ao profeta Natã antes da sua morte? E aí? Será que vai ficar difícil para vocês responderem? Acho que não, né? Tá tudo certinho, a história tá aqui. Se você não entendeu alguma coisa, volta lá, que você vai ver que eu falei. Todas as respostas estão nessa história, certo? Obrigada aí, valeu. Boa atividade para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês curtam muito essa nova EBD. Que nós precisamos estar juntos, mas assim a gente se sente mais junto de vocês. Então, crianças, a palavra-chave do nosso vídeo de hoje é parábola, certo? Tchau!